Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre toxoplasmose. Bora lá? No vídeo de hoje, a gente vai ver um pouco sobre as características gerais desse parasita. Como características gerais deste organismo, nós temos que esse parasito pertence ao supergrupo cromalveolata, grupo alveolata, subgrupo apicomplexa. Dentro desse subgrupo, nós temos toxoplasma, plasmódio, Cryptosporidium cistoisóspora. O subgrupo apicomplexa tem como característica principal a presença do complexo apical. O complexo apical é uma estrutura que é utilizada para penetrar as células que serão parasitadas. O complexo apical é formado pelo anel polar, conoide, micronemas, rópteras, entre outras estruturas, sendo essas as principais, que vão também ajudar a formar o vacúolo parasitóforo. Na morfologia, nós temos três estágios principais: os oocistos e seus esporozoítos, os taquizoítas e o bradizoíto. O oocisto é a forma infectante. O oocisto é a forma infectante e que é eliminada pelos felinos, que são os hospedeiros definitivos desses parasitas. Esta é um estágio parasitário que é proveniente da junção do macrogametócito com o microgametócito. São células sexuais que são gametas, que formarão o zigoto, sendo nesse caso o zigoto o oocisto. Este é uma representação de um oocisto imaturo, que é eliminado junto com as fezes. Após 48 horas até 5 dias, esse oocisto vai esporular no meio ambiente, por esporogonia. Após a esporulação, então ele vai apresentar 2 esporocistos, contendo 4 esporozoítos dentro, que a gente também pode ver nessa ilustração. O oocisto imaturo é praticamente esférico, aqui representado nessa foto, e que, com a evolução, ele vai apresentar 2 esporoblastos e com 4 esporozoítos dentro. O oocisto maduro, que vai esporular no meio ambiente, vai formar, como a gente já viu, 2 esporocistos, contendo 4 esporozoítos dentro. Esses esporozoítos são células infectantes, estágios infectantes, que são semelhantes aos taquizoítas. Os esporozoítos são provenientes dos oocistos e vão se transformar em taquizoítos dentro da célula. Os oocistos, nessa forma apresentada, esporulada, fica viável por muitos meses até anos. Os taquizoítas são as fases parasitárias, os taquizoítas são as fases parasitárias que estão presentes na fase aguda da doença. Ele tem uma forma de arco ou crescente, como a gente pode ver aqui nessa figura. Na polo anterior tem um complexo apical, no polo posterior, no meio para o polo posterior, a gente pode ver a presença do núcleo. Tá? Aqui o complexo apical e aqui o núcleo. O taquizoíta, ele é característico da fase aguda e se multiplica rapidamente após penetrar na célula. A sua reprodução é do tipo assexuada. Após a penetração do taquizoíta na célula e a implantação, a resposta imune formada pelo seu hospedeiro, vai haver uma diminuição na possibilidade, na capacidade de reprodução, de multiplicação do taquizoíta. Então, ele vai se converter em bradizoíto. Haverá, então, a formação de uma membrana, tá? Às vezes, até mesmo o próprio vacúolo parasitóforo, que vai delimitar o espaço que os bradizoítos vão ocupar. Tendo essa forma parecida com um cisto, Então vai ser chamado de cisto com bradizoítos. E os bradizoítos vão se multiplicar lentamente dentro desse cisto, também pela forma assexuada.
são encontrados no sistema nervoso, cardíaco e muscular, entre outros órgãos. Na biologia do parasito, é importante destacar o tipo de reprodução. Então, esse é um parasito que ele tem tanto reprodução sexuada quanto reprodução assexuada. A reprodução sexuada vai acontecer no hospedeiro definitivo, que são os felinos. O que vai originar? Vai originar os ocistos, inicialmente imaturos e com a evolução, com a passar dos dias e no meio ambiente, então ele vai esporular e formar o ocisto infectante. Tem dois esporocistos com 4 esporozoítos dentro. Então, esses ocistos, eles vêm da junção do macro com o microgametócito, né? Com a gametogonia, tá? E essa esporulação no meio ambiente chama de esporogonia. A reprodução assexuada será importante tanto para a multiplicação dos taquizoítas, quanto com a formação de cistos com bradizoítos. O toxoplasma, ao infectar a célula, ele vai começar sua divisão por endodiogenia, tá? Então, ele forma 2 células filhas dentro ainda da célula mãe. Após a formação dessas 2 células, vai romper esse vácuo, esse taquizoíto, né? E vai, então, ser distribuído pelo organismo. Com a chegada do sistema imune, ou com a ativação do sistema imune, esses taquizoítos não conseguem se desenvolver com grande rapidez e vão dar origem aos bradizoítas, que vão ter um metabolismo mais lento e formar o cisto com bradizoítos, que a gente já viu anteriormente. Ele acontece, a reprodução assexuada, essencialmente no hospedeiro intermediário, esse tipo de reprodução. E aqui a gente pode ver uma ilustração de um taquizoíta se multiplicando dentro da célula e saindo dela. Nessa daqui é a ilustração da endodiogenia. No ciclo biológico, vai acontecer os tipos de reprodução e algumas fases que a gente já mencionou. Tá? Esse é um organismo que tem um ciclo monoxeno, né? Ou para alguns autores, ou heteroxeno para outros autores. Lembrando que monoxeno é quando só se exige um hospedeiro no ciclo. Então, o ciclo ele pode se desenvolver totalmente no toxoplasma, ou nos felinos, ou ele também é considerado como heteroxeno porque tem os hospedeiros intermediários. Inicia-se o ciclo pela eliminação dos ocistos nas fezes dos felinos. Então, somente os felinos eliminam ocistos, porque eles são um hospedeiro definitivo. Esses ocistos vão contaminar a areia, né, o solo, o meio ambiente, a água e, por consequência, alguns alimentos. O consumo desses alimentos, o contato com as fezes, o consumo de água, o consumo da pastagem contaminada, vai levar a infecção para os hospedeiros intermediários, inclusive o homem. Qual é a outra forma de contaminação do homem? Pela ingestão da carne desses animais, contendo o cisto com os bradizoítos. Vejam que esse é um parasito que é eurixeno, ele não tem especificidade parasitária, nem com seus hospedeiros, nem com as células. Ele parasita qualquer célula, menos a hemácia. A mãe pode transmitir de forma vertical, transplacentária, para o seu filho, uma vez que ela tem a fase aguda da infecção enquanto estiver gestante. Nesse ciclo aqui, a gente pode observar o cisto, que é eliminado pelos felinos, que vai contaminar os alimentos, tá? E alguns animais. Esses animais, uma vez contaminados, vão desenvolver cistos contendo bradizoítos, que pode ser uma fonte de infecção também para o felino. Os ocistos e os cistos contendo bradizoítos são fontes de infecção para os humanos, que podem ainda transmitir para outros humanos por formas raras, como transfusão de sangue e transplante de órgãos. A mãe, que a gente já sabe, pode transmitir para o seu filho durante a gravidez.
Aqui a gente vê um ciclo mais simples, no hospedeiro definitivo, onde a infecção de células intestinais leva à formação dos oocistos. E a infecção das células, de células no hospedeiro intermediário vai levar a multiplicação por bradizoítos, formação de cistos contendo bradizoítos. A ingestão de cistos ou oocistos pode levar a uma nova infecção, um novo ciclo. Geralmente, aqueles indivíduos que já se infectaram, então eles imunocompetentes não desenvolvem uma nova infecção, assim como os felinos, que acontece normalmente quando são jovens. Vamos ver aqui um pouco de aplicação desses conceitos. Os bradizoítos e seus cistos, eles ficam latentes nos organismos dos indivíduos, né, dos animais, dos indivíduos que estão imunocompetentes, tá? Por algum motivo, ocorre uma imunossupressão, como AIDS ou uma quimioterapia, ou um transplantado. Pode ocorrer, então, essa reativação dos bradizoítos em taxoítos. Como a gente sabe, os taxoítos têm uma multiplicação rápida. Então, isso vai causar uma reativação da infecção. Aqueles indivíduos que tiverem cistos no cérebro e tiverem uma reativação, eles podem apresentar uma encefalite, que é muito comum em quem tem AIDS, causando a neurotoxoplasmose. Outra doença bem comum é a toxoplasmose ocular. Então, esse cisto com bradizoítos está dentro do olho, tá? E essa reativação da infecção, alguns autores citam que nesse caso ela é contínua. E a reativação, a resposta do organismo frente a esses bradizoítos e a resolução da infecção pode levar a uma perda da visão, né? Aqui a gente vê também ilustrado a transmissão da toxoplasmose. Então, felinos jovens eliminam os cistos que vão contaminar o meio ambiente, a água e alguns alimentos. Por meio dessas fontes de infecção, os animais podem se contaminar, tá? Que vão desenvolver cistos com bradizoítos. Tanto o cisto com bradizoítos quanto os oocistos presentes nos alimentos, na água, são fontes de infecção para os seres humanos. A mãe pode transmitir, enquanto estiver grávida, para o seu filho, e também pode ocorrer a transmissão entre os humanos por uma forma rara, como a transfusão de sangue e transplante de órgãos que a gente já viu, tá? O consumo desses animais, a carne crua desses animais, ou por predação, ou realmente por fornecimento dos seres humanos, pode levar à infecção de animais jovens e reiniciar esse ciclo. Eu agradeço por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Essas são as nossas fontes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem também de assistir os outros vídeos dessa série da toxoplasmose, tá? E eu convido vocês, então, para estudar parasitologia de casa. Obrigada.